A geração M é um grupo de pessoas que, em função de todas as ferramentas que a gente tem hoje que permitem a participação e a criação de conteúdo, interação muito mais rápida, comunicação múltipla, etc., resolveram, largaram algumas amarras e passaram então a agir de uma forma muito independente, trazendo conteúdo pessoal e construindo questões e conteúdos a partir dessa atuação própria. Eu sinto que conforme as coisas acontecem mais rapidamente hoje em dia, é comum que a gente comece a perceber novos tipos de pessoas aparecendo, novas formas de atuar. Eu acho que é mais ou menos a isso que se chamou a geração X e Y. Então M é mais uma. Eu acho que faz sentido a gente ter gerações com outros nomes, né? Porque X, Y, a gente já estava chegando na Z e já não ia mais poder ter, né? Então é importante a gente ter esse olhar de que a velocidade das coisas é que traz essa mudança de comportamento. Isso deve se acelerar. Tem muitas formas, eu já ouvi algumas coisas diferentes. Então, uma de mobilização, que a gente mais gosta, é a geração que mobiliza, então que traz gente, então que fala e mobiliza diferentes grupos, quer dizer, você deixa de estar ligado só a um grupo de amigos e aí passa a poder contar com diferentes grupos. Também tem gente que diz que é o pessoal do multitarefas, né? Multiatarefados, multiconectados, etc. Então a coisa do multi, dos muitos. Mas em inglês tem uma frase que diz que são pessoas que querem fazer meaningful things that matters most, coisas com significado que façam grande diferença. Então eu gosto bastante dessa definição também. Acontece pouco, né? Talvez mais do que em alguns países, mas certamente menos do que aqueles países que são pioneiros nisso. Mas o que a gente tem percebido é que lentamente essas pessoas que já estão fazendo isso, são poucas pessoas ainda, estão fazendo diferença. Estão fazendo diferença aí debaixo do que é muito claramente evidente. Eu sinto que essa geração passou a olhar para questões que são questões que são muito pessoais. Então eles fogem do que a gente chama de mainstream, né? Fogem do que é comumente discutido. Então é diferente de assistir novela, assistir os programas favoritos e falar das notícias que estão mais faladas. São pessoas que disparam notícias que são notícias específicas sobre os seus campos de interesse, que são o meio ambiente, a juventude, qualquer outro tema, e conseguem construir muita relevância a partir dessas provocações iniciais. Então isso tem acontecido cada vez mais e a gente tem dificuldade ainda de acessar cada um desses ambientes. No fundo, a grande independência deles se dá pela própria característica de uma rede distribuída, que você não consegue capturar rapidamente aquele conteúdo. Então, para saber o que estão falando as pessoas de meio ambiente, você precisa conhecer essas pessoas, você precisa entrar nessas listas, você precisa ler essas listas de e-mail, entrar nos blogs, entrar nos sites e se apropriar desse conteúdo. Então, acho que é por aí que vão se formando essa diversidade de discussões. É muito boa a sua pergunta. Eu sinto que se é uma mudança, né? Se é uma mudança, enfim, se a gente está então evoluindo, é um passo evolutivo muito grande, que muda o nível de consciência, muda a forma de atuação da gente. Então, no passado, se eu vou falar da minha atuação política e do que eu sei, né, da atuação política das pessoas que ainda são vivas, dos meus pais, enfim, dos meus avós, de como eles fizeram isso, ou você era do sistema, né, ou você era, né, então, que você estava próximo das pessoas que tinham poder, ou você estava fora disso. Então, era uma relação de dicotomia. Hoje, parece que o dentro vai sendo esvaziado. Eu acho que há uma demora ainda de algumas pessoas em perceber isso, que cada vez menos os grandes concentradores de poder, como eram antes, são importantes, né? Eu acho que hoje são novos concentradores de poder, ainda existe obviamente o poder econômico, vários outros, mas algumas estruturas de poder estão sendo esvaziadas e em benefício da criação de vários
outros núcleos de poder com poder relativo e que tem um potencial de interagir entre si de uma forma muito mais rica. Isso não era possível antes. Raramente você tinha, enfim, facções, por exemplo, né, como a gente falava dos comunistas, os socialistas utópicos. Haviam algumas diferenças, mas no fundo eram pessoas todas que estavam do lado de fora do sistema aqui no Brasil, né? E hoje você não está no lado de fora e você também consegue ter uma individualidade muito grande, mesmo com pequenas diferenças. Então isso é uma forma muito diferente de ser, então acho que se não é uma quebra, pelo menos é uma mudança de nível. É fundamental. O que a gente percebeu é que o Cidade Democrática ele é um portal que é construído de uma forma que permite a colaboração e é construído de uma forma que permite buscar temas associados a territórios, são novidades que o site traz, mas ao mesmo tempo a gente descobriu que era crítico para o processo que a gente se propunha a fazer, não a existência da ferramenta e nem a sua divulgação em grandes meios de comunicação, mas era crítico o envolvimento de jovens capaz de liderar processos e capaz de iniciar processos de formulação, de mobilização, de comunicação, de monitoramento, de controle, de questões públicas. E a partir disso começamos a procurar essas pessoas e trazer essas pessoas para junto de nós, o que a gente está fazendo por meio de alguns eventos, sobretudo as oficinas de web cidadania que a gente já realizou em vários lugares. Então a ligação é muito umbilical e a gente sente que estrategicamente o caminho para o desenvolvimento de ações que tenham um lugar no espaço público e que sejam transformadoras passa pela mobilização e pelo envolvimento de jovens da geração M. Acho que sim, eu acho que certamente sim, mas não influencia no resultado nas urnas. Eu acho que isso ainda muito menos. Mas existem algumas imagens bacanas, que é a imagem de jogar uma pedrinha no lago, né? Então quando você pega um monte de pedrinhas e começa a jogar no lago, as primeiras pedrinhas que você joga não aparecem. Você joga a pedrinha e o lago continua igual, depois que para aquelas ondas, não aconteceu mais nada. Mas aí você vai jogando muitas pedras, elas vão começando a formar um monte no fundo desse lago. Até que em algum momento você vai jogar uma pedra e você vai criar uma ilha nesse lago. E isso vai ser muito importante. Então é mais ou menos o que está acontecendo, eu sinto que é o que está acontecendo no nosso país e no mundo mesmo. Mas assim, com relação à eleição no Brasil, é isso. A gente ainda está jogando pedrinha num lago que tem um fundo muito lá no fundo. A gente vai ter que jogar ainda muitas pedrinhas para conseguir que isso mude, né, o resultado de uma eleição. É difícil dizer, mas certamente vai ter a ver com novos modelos de negócio, vai ter a ver com criação de negócios, de oportunidades de desenvolvimento que sejam muito ligadas à essência deles e, portanto, é muito diferente do que a gente encontra normalmente. Vão ser pessoas que vão se expressar de uma forma muito mais autêntica, são pessoas que vão evitar e vão evitar os grandes fluxos e vão ocupar espaços que não são ocupados, né? A gente, sei lá, tem vários exemplos, né? Uma imagem para isso também, talvez fosse o caso dos grafiteiros, né? O grafiteiro é alguém que olha um muro e fala, puxa, isso aqui é um quadro que poderia ser pintado e que está aqui e ninguém está usando isso, então eu vou ocupar esse espaço com a minha arte. Eu sinto que é por aí que a geração M ela vai ocupar espaços sociais com a sua arte, que é a sua forma de expressão.